porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é o nosso texto áureo da lição de número 7 das lições bíblicas de Escola Dominical de Adultos, primeiro trimestre de 2022, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Esse é o nosso texto áureo da lição de número 7. Estamos comentando as lições bíblicas de adulto da Escola Bíblica Dominical, que trazem como temática geral a supremacia das Escrituras, a infalível, inerrante, a inspirada, inerrante e infalível para a palavra de Deus. Nós já aprendemos nesse início de trimestre sobre a autoridade da Bíblia, sobre a inerrância da Bíblia, sobre a inspiração da Bíblia, sobre a estrutura da Bíblia, sobre como ler as Escrituras, sobre a Bíblia como um guia para a nossa vida, que foi a lição passada. E hoje nós temos essa sétima temática, a Bíblia transforma as pessoas. A lição 7 desse primeiro trimestre de 2022, das lições bíblicas de adulto, para a glória do nome do Senhor. Eu sou Eduardo Oliveira, esse é o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira, e eu reitero o pedido que eu já venho fazendo. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu comentário e nos ajude a divulgar este canal, divulgar este vídeo, compartilha em suas mídias sociais, seus status de redes sociais e nos ajude nesse propósito. Vamos então para o nosso comentário da lição de número 7, para a glória do Senhor. Nós vemos que o pastor Douglas Batista já traz de início no comentário dessa nossa lição algo que já tem sido tratado nesse início de abordagem a respeito das Sagradas Escrituras, ou seja, nas primeiras lições, o fato de que a Bíblia ela é de origem divina, ou seja, o que tem na palavra do Senhor é aquilo que Deus deixou como a única revelação escrita de Deus para a vida do cristão, para o ser humano. Então, nós sabemos categoricamente que a Bíblia é de origem divina, que o próprio Deus inspirou os autores dos livros da Bíblia Sagrada, o ser humano, através do seu Santo Espírito, ele inspirou, ele soprou, ele deu direcionamento daquilo que ele queria deixar escrito para o ser humano, que é hoje o que temos, a Bíblia Sagrada. E que nós compreendemos que, por ser de origem divina, a palavra de Deus, ela atua na vida do ser humano de modo a fazer uma transformação na mente do ser humano. Ela trabalha de modo a transformar o nosso entendimento. Ou seja, a palavra de Deus em nossas vidas, ela vai fazendo uma mudança no nosso intelecto. Essa mudança na nossa mente, no nosso entendimento, faz com que nós possamos compreender, através desse processo que a palavra faz em nossas vidas, em nossa mente, ela nos faz compreender a vontade de Deus, que conforme Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo diz aos irmãos em Roma: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa é a parte introdutória da nossa lição de hoje. O nosso primeiro tópico, ele vem aí esmiuçar aquilo que temos no nosso texto áureo, que é o versículo que eu citei aqui na abertura dessa videoaula, quando eu citei Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde a Bíblia fala sobre a própria palavra de Deus, sobre
características da palavra de Deus, como ela atua no ser humano, e esse primeiro tópico vem para esmiuçar. Só para nós, antes de nós começarmos, eu gostaria só de deixar aqui uma breve dica, bem breve dica para nós que somos professores de escola dominical. A Bíblia, a nossa lição, a nossa revista, ela traz muitas referências bíblicas ao longo de cada uma das lições. Então, uma dica, é sempre importante nós pesquisarmos cada referência bíblica para que nós possamos compreender melhor a lição e podermos passar melhor para os nossos alunos. Para que a gente administre bem o tempo, e a gente não tenha que procurar 10, 15 referências lá na hora, na classe, e perder um certo tempo procurando, uma dica interessante é poder fazer isso. Você separa os versículos que você precisa, que você quer utilizar, faz a seleção lá, verifica um a um na Bíblia e faz a seleção daqueles que você quer utilizar na sua classe. E aí você pode mandar digitar. Eu tenho uma certa dificuldade para fazer o processo de digitação. Você pode fazer esse processo aqui também que eu utilizei agora. Ou seja, escrever ao próprio punho, né? Escrever de caneta mesmo. Então, é uma ideia. Você separa, se você vai usar 7, se você vai usar 10 versículos, separa em uma folha à parte, 2 folhas, coloca dentro da revista, e à medida que você for precisando desse texto, você vai olhando nessa página, já está no jeito, né? Então, uma dica interessante para nós ganharmos tempos e utilizarmos bastantes versículos, né, ao longo da nossa aula. Você tem um recurso de poder anotar, dependendo da situação, na própria revista. Você pode anotar um versículo em cada pedaço de papel e ir utilizando. É um recurso interessante procurar, e essa é uma de muitas possibilidades que temos de utilizarmos recursos para aproveitarmos bem o tempo da ministração da aula. Amém? Então, vamos lá. Primeiro tópico, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Nós vemos aqui esse tópico trazer uma abordagem de que a Bíblia não é só um livro comum, mas um livro que é vivo, que é uma palavra viva, que é uma palavra que toca, que é uma palavra que fala, que é algo especial e que, vamos dizer assim, é algo que está sempre trabalhando na vida do ser humano, a palavra de Deus, porque ela é viva, né? Eu até abro um parêntese aqui para fazer uma breve citação. Muito já se ouviu pessoas dizer assim: a Bíblia fechada é um simples livro, mas a Bíblia aberta é a palavra de Deus. Mas nós que compreendemos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nós sabemos categoricamente, indiscutivelmente, que fechada ou aberta, a essência da Bíblia é a mesma, não muda. A Bíblia, aberta ou fechada, é a palavra de Deus. Então, para ficar bem claro, o fato de ela estar aberta ou fechada não muda a sua essência. Primeiro subtópico do primeiro tópico, a Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz. Aí aqui, o pastor Douglas, ele inicia esse subtópico com uma abordagem do capítulo 4, versículo 6, da carta anônima aos hebreus, quando o escritor aos hebreus, aos irmãos, aos cristãos hebreus ali, ele deixa um alerta para aquela igreja, para aqueles irmãos. Ali, aqueles receptores da mensagem da carta aos hebreus eram judeus ou hebreus que tinham se convertido ao cristianismo, né? E que agora, num primeiro momento, eles estavam com a fé a todo vapor, mas começaram a sofrer perseguição, e naquela perseguição que eles estavam sofrendo, eles acabaram, em algum momento ali, pensando em fraquejar, em desistir, em desanimar da fé, em recuar. E agora o escritor aos hebreus vem trazer uma mensagem para eles de incentivo, de ensinamento, de alerta. E um dos alertas que o autor aos hebreus faz para aqueles hebreus, para aqueles irmãos, para aqueles crentes, quanto a eles observarem aquilo que aconteceu com o povo de Deus da antiga aliança, os israelitas, para que hoje a igreja, que é o povo de Deus da nova aliança, não cometa o mesmo erro, porque muitos saíram do Egito, muitos israelitas, e não adentraram a terra prometida,
Por quê? Por causa da desobediência ao Senhor. A Bíblia nos faz entender que eles sofreram muito no deserto, que a maioria ficou pelo caminho, não pôde adentrar ao descanso prometido. Por quê? Porque desobedeceram ao Senhor. Hoje, nós temos esse alerta de não desobedecermos ao Senhor, não desobedecermos a sua palavra, para não incorrermos no mesmo erro e deixarmos de alcançar o nosso descanso eterno, né? Então esse alerta ficou para aqueles hebreus e fica para a igreja dos dias atuais. Nós vemos que, na sequência, a nossa lição cita que a Bíblia é palavra de Deus, a palavra de Deus é viva, conforme a parte A do verso 12, que é o nosso texto áureo, como eu já havia dito, que esse tópico aqui ele vai esmiuçar aquele versículo. Então aqui cita que a palavra de Deus é viva, e como uma palavra viva, ela deve ser obedecida a fim de, através da palavra que é viva, possamos evitar o juízo e a morte, né? Então uma das coisas pelas quais devemos obedecer a palavra, que é uma palavra viva, é justamente não termos ao final da nossa trajetória como resultado das nossas atitudes o juízo e a morte, mas sim benesses de Deus para sempre e vida eterna, se obedecermos a sua palavra. E esse primeiro subtópico ele é concluído com a seguinte informação: a palavra de Deus opera a vontade do Senhor em nossas vidas, ela jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito, conforme Isaías 55, verso 11, quando a Bíblia diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, ou seja, ela vai fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu designei, né? E prosperará naquilo para que eu a enviei, né? Então Deus diz a respeito da sua palavra. Ela cumpre a vontade do Senhor, ela jamais volta vazia e ela sempre realiza o seu propósito. Segundo subtópico, a palavra de Deus é espada penetrante. Ainda nesse versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus, do nosso texto áureo, nós temos lá na segunda parte, dividindo em 4 partes o versículo, depois de se ver a parte de a palavra de Deus é viva, agora nós temos mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, essa expressão diz respeito ao fato de que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar, ou seja, é como uma espada bem afiada, uma espada que penetra com muita facilidade, ou seja, porque a Bíblia ela é como uma espada bem afiada, uma espada de 2 gumes bem afiada. Por quê? Porque ela prospera naquilo para o qual ela foi, para o objetivo que ela tem, né? De agir no ser humano. Então ela entra no ser humano e vai quebrando pedras, que vai esmiuçando aquele coração endurecido, aquele coração enrijecido. Ela vai trabalhando, vai limpando, vai purificando, porque ela é como uma espada de 2 gumes, uma espada bem afiada. Então, nós vemos na parte C desse versículo que ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Ou seja, ela atinge o âmago do ser humano, né? Ali o interior, ela examina os segredos que há, os segredos mais obscuros que há no íntimo do ser humano. Que coisa maravilhosa que é a palavra do Senhor, né? Então, o terceiro subtópico, para fecharmos esse primeiro tópico: a palavra de Deus é apta para discernir. Nós vemos que na próxima parte do versículo seguindo, nós vemos que Hebreus 4:12 diz que a Bíblia é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O ser humano, ele olha para o outro e ele só pode ter noção do que aquela pessoa está pensando. Às vezes alguém diz uma coisa e a gente diz assim: fulano quis
levar o pensamento dele para esse rumo. E quando vai se apurar, é totalmente diferente, porque a gente se expressa e nem sempre a compreensão do outro é exatamente conforme aquilo que se quis dizer. Agora, Deus não. Deus não precisa buscar um meio de interpretar, e perguntar para a gente o que a gente quis dizer. Ele conhece tudo. A sua palavra, ela pode discernir qualquer pensamento, qualquer intenção. A Bíblia tem esse poder de agir em nossas vidas. É por isso que a palavra ela pode trabalhar de forma tão eficaz e poderosa na vida do ser humano. Então nós vemos que nada fica imune ao discernimento da palavra, né? Nós vemos que os pensamentos mais íntimos do ser humano são desvendados pela palavra do Senhor. Cada coisa pode ser, ou seja, coisa alguma pode ser escondida de Deus, né? Portanto, nessa compreensão, o ser humano pode entender que se o nosso coração se render à palavra, nós temos possibilidade de ser salvos. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, né? E o versículo 10 diz: visto que com a boca se faz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, né? É claro que devemos ter em mente que se endurecermos o nosso coração, como os israelitas fizeram, ao invés de a palavra vir como benefício para nossas vidas, a palavra ela vai nos julgar e por fim nos condenar. Mas o que Deus quer não é nos julgar, como ele disse para o próprio povo de Israel: eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, eu coloco as duas situações diante de vocês, mas já deixo bem claro o que é o melhor para vocês, né? Vocês têm duas situações, mas escolhe a vida, escolhe o bem, né? Escolhe fazer a minha vontade, escolhe o meu projeto, escolhe a minha vontade. É isso que Deus tem, que Deus fala aos nossos corações através da sua própria palavra, para que a palavra de Deus não venha nos condenar, mas nos absorver e nos proporcionar todas as bênçãos na eternidade que Deus tem para o ser humano. Então nós vamos para o nosso tópico de número 2, a Bíblia anula os conselhos do mundo. No primeiro subtópico diz, as armas da nossa milícia. Nós vemos que Paulo esclarece aos irmãos em Corinto, na segunda carta que ele escreve aos irmãos na cidade de Corinto, no capítulo 4, a parte A do versículo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, né? Ou seja, a nossa luta ela é de ordem espiritual, conforme Paulo escreve em Efésios, capítulo 6, versículo 12, né? Quando o apóstolo Paulo escreve dizendo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta não é um contra o outro, não é uma luta carnal, não é uma luta entre seres humanos. A nossa luta, a nossa guerra, ela é espiritual, é contra as forças, contra as hostes, contra a hierarquia do poder do mal. É contra as hostes espirituais da maldade, é contra o maligno, contra o diabo, contra o derrotado. A nossa guerra é contra ele. Muitas vezes, até eu abro um parêntese para dizer que muitas vezes existem divergências de opinião entre pessoas de igreja diferente, às vezes algumas dificuldades entre pessoas da mesma igreja, às vezes nós cometemos o erro de ter ali algumas divergências, algumas situações de dificuldade entre dois obreiros, dois crentes, e nós precisamos a cada dia pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos ajude a vivermos de forma sábia, de forma prudente, como temos aprendido nesse trimestre, através da palavra do Senhor, para que nós não venhamos guerrear entre nós crentes, nós igrejas, mas sim
guerrear a guerra que temos que lutar, é atentarmos para aquilo que de fato é a nossa peleja. E lutarmos juntos, não uns contra os outros, mas juntos contra o mal. E nós vamos obter vitória, sermos altamente agraciados, abençoados pelo Senhor, porque essa é a nossa batalha, conforme nós estamos vendo, inclusive, nessa lição. Então nós vemos que o mundo, ou seja, o ser humano, ele utiliza determinados métodos que a igreja que não é útil para a igreja utilizar esses métodos em suas pelejas, em suas batalhas. Né? O mundo utiliza ameaça, o mundo utiliza calúnia, o mundo utiliza difamação, mas as nossas armas da nossa peleja, da nossa milícia, não são essas, não são como as do mundo. Conforme Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, 10, verso 4, parte B, né? Quando ele diz que as armas da nossa milícia não... Primeiro ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, depois ele diz, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, as nossas armas não são nossas, são de Deus, e essas armas que nós temos em Deus são poderosas para fazer muito mais do que nós podemos fazer. Ela pode destruir as forças espirituais da maldade, destruir o maligno, que é o inimigo da nossa verdadeira batalha espiritual, a nossa verdadeira milícia, a nossa verdadeira guerra. Né? Então nós vemos no segundo tópico sobre a destruição das fortalezas. Né? Quando a Bíblia afirma em 1 João capítulo 5, verso 19, que nós servimos a Deus, que nós somos de Deus, mas que o mundo ele pertence ao maligno. Né? E que o líder das forças do mal é o diabo, é um grande inimigo das nossas vidas. Que ele se opõe aos valores cristãos, ele dissemina ódio, ele desrespeita a vida, ele trabalha pela corrupção, pela imoralidade. Né? Mas sobre tudo isso nós temos a convicção de que o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas. E nós temos o poder de Deus através da sua palavra. E através da palavra, através do poder de Deus, juntos nós vamos vencer as forças espirituais do mal. Né? Porque a palavra de Deus, ela anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Então nós temos o segredo, nós temos a verdadeira arma. E vamos, em nome de Jesus, sermos vitoriosos nessa grande peleja que nós estamos travando. Para nós caminharmos, para finalizar esse segundo tópico, terceiro subtópico, a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, ou seja, essa 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, esses conselhos que a palavra de Deus destrói, diz respeito a raciocínios falaciosos, ou seja, falsos argumentos, falsos raciocínios, né? São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade, né? Ou seja, são ideologias anticristãs. E aí nós vemos que a Bíblia, ela trabalha para destruir, a Bíblia nos dá arma para nós destruirmos os falsos argumentos, né? O ateísmo, né? O relativismo, o secularismo, as heresias. Então todas os falsos argumentos, as ideologias que são contra aquilo que Cristo nos ensina, a Bíblia tem poder para combater isso, para combater tudo que se levanta contra aquilo que Deus nos ensina, que a sua palavra nos mostra. Então o método cristão para nós anularmos estes sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Né? É maravilhoso porque nós temos a persuasão por meio da palavra de Deus para podermos anular estes sofismas que são falsos argumentos contra aquilo que ensina a palavra do Senhor. Quarto subtópico do segundo tópico, a destruição de toda a altivez. O poder do Altíssimo, igualmente, assim como ele anula os falsos argumentos, ele aniquila, conforme 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, parte B, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa altivez diz respeito a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Né? Nós vemos que muitas vezes o ser humano ele é rebelde, ele é orgulhoso.
ele é altivo contra a fé em Deus, contra a palavra do Senhor, né? E isso é porque o diabo, Satanás, ele trabalha na mente das pessoas para que elas se virem contra a vontade de Deus, contra a sua palavra, sejam pessoas orgulhosas, pessoas rebeldes que não querem Deus, né? E ele procura as afastar, manter distante da presença de Deus, mas pela pregação da palavra do Senhor. Esse sistema soberbo do mundo que é operado através do inimigo é subjugado aos ensinos de Cristo, porque a palavra de Deus tem poder para destruir toda a altivez, orgulho, rebeldia que o diabo pode colocar no coração do ser humano. Para nós finalizarmos a lição, tópico de número 3, a Bíblia nos torna humildes. A Bíblia, nós estamos abordando nessa lição sobre a transformação que a Bíblia causa no ser humano, né? A palavra-chave é transforma, né? E a temática, a palavra transforma as pessoas, né? A Bíblia transforma as pessoas. Então nós pudemos ver no primeiro tópico que a Bíblia é a palavra viva de Deus. No segundo tópico, a Bíblia anula os conselhos do mundo. E esse terceiro tópico, a Bíblia nos torna humildes. Nós podemos observar que tem alguma pessoa que tem um jeito assim bruto de lidar com as outras pessoas, é uma pessoa difícil, é uma pessoa que muitas pessoas falam mal, e quando essa pessoa aceita Jesus, muitas pessoas ficam espantadas. Tantas coisas que aquela pessoa fazia que deixou de fazer, algumas coisas boas que ele não fazia, que ele passou a fazer. A forma de ele lidar com as pessoas é muito mais simples, muito mais humilde, né? Então, por quê? Porque a palavra de Deus, ela está trabalhando na vida dessa pessoa, e a palavra de Deus, ela vai nos tornando pessoas mais humildes. Então, nós vemos que a Escritura declara em Tiago, capítulo 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes, né? O soberbo, muitas vezes, Deus não abençoa, mas ele dá graça para quem é humilde. Nós vemos que isso mostra que Deus abomina as pessoas que são arrogantes, que confiam na sabedoria humana e que rejeitam os preceitos divinos, né? É exatamente dentro desse contexto que o apóstolo Tiago cita ainda no capítulo 4, no versículo 7 e 10, versículo 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. No versículo 10, ele diz humilhai-vos perante o Senhor, né? Ou seja, ele está falando sobre a necessidade de nós nos sujeitarmos a Deus, de nos humilharmos perante o Senhor. E essas duas expressões juntas, elas dizem respeito ao fato da necessidade de obediência ao Todo-Poderoso, né? Nós nos humilharmos diante do Senhor, procurarmos ser pessoas obedientes, né? E nós vemos que a bênção plena de Deus é concedida a quem é humilde, que são pessoas que foram transformadas pela palavra do nosso Deus, do Altíssimo, né? Então, além de ser pessoas transformadas, essas pessoas passam a ser humildes, passam a ser mais abençoadas, agraciadas pelo Senhor. No segundo subtópico, no terceiro tópico, Cristo é o nosso exemplo de humildade. Essa abordagem aqui é algo maravilhoso, né? A Bíblia registra em João capítulo 17, verso 5, que, ou seja, em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Esse capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses é algo maravilhoso. Leia aí depois com bastante atenção sobre o maior exemplo de humildade que existe na história da humanidade, que é Cristo. Quando Paulo começa esse capítulo dizendo que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, abriu mão da sua glória, desceu como servo, padeceu como ser humano, para perdão dos nossos pecados.
deixando ali o maior exemplo de humildade que podemos ter. Então nós vemos aqui que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, que ele aniquilou-se a si mesmo e que ele assumiu a forma de servo, deixou a sua glória, conforme João 17,5. Humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai. Jesus, sendo Deus, teve a humildade de agir aqui na terra, mas em nome do Pai, para cumprir a vontade do Pai, para obedecer a ordem do Pai. Então nós precisamos ter esse exemplo. Nós precisamos a cada dia aprendermos esse exemplo de humildade com Cristo, todos os dias das nossas vidas. Jesus teve um exemplo de humildade tão grande que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade quando ele lavou os pés dos discípulos, né? Portanto, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos de Jesus, que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, ele usa a expressão sigais as suas pisadas. Ou seja, ele nos aconselha a seguirmos as pisadas de Cristo, o mestre da humildade, né? O último subtópico, a humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem que se portar com humildade. Jesus deu o nosso maior exemplo na teoria e na prática. Na prática e na teoria, nas atitudes e nos ensinamentos, o maior exemplo de humildade que temos, né? Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Então é o processo de conversão que sofremos através da palavra de Deus é que muda o nosso jeito de viver, nos torna pessoas mais humildes e mais próximas daquilo que Deus tem e agradarmos à vontade do Senhor. Ser humilde não significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Para nós finalizarmos. O que é andar no Espírito? É vivermos de acordo à vontade do Espírito Santo de Deus. É vivermos de modo a agradarmos ao Senhor. Quem anda no Espírito é aquela pessoa que fica preocupada se o Espírito Santo está se agradando das suas atitudes. Se ele está ou não entristecendo o Espírito Santo. É a pessoa que procura andar em Espírito. Aí a última parte do versículo diz: e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo, vontade. O que quer dizer essa expressão concupiscência da carne? Diz respeito a desejo, está ligado de forma mais direta à questão de desejos sexuais. Paulo está dizendo, se nós andarmos conforme a vontade do Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne. É isso que Paulo está dizendo, né? E que é um processo que ocorre através da ação da palavra de Deus, transformadora da palavra de Deus na vida da pessoa, do ser humano, das nossas vidas, né? Então, nós vemos que nós, depois de passarmos por esse processo, nós somos então purificados pela palavra de Deus e assim nós temos como uma virtude na nossa vida cristã, a humildade por conta desse processo da palavra de Deus em nossas vidas. Para finalizarmos, eu finalizo com uma frase da nossa conclusão, da conclusão da nossa lição. Os humildes que se sujeitam a Deus e à sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Além de transformados, se aceitarmos o processo da palavra de Deus em nossas vidas, nós temos uma mudança extraordinária de vida e somos altamente agraciados pelas bênçãos que Deus tem através da sua palavra. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo apoio, pelo incentivo, pelas orações. Continue abençoando esse projeto, o nosso canal. Se inscreva, ative o sino das notificações para quando a gente colocar um vídeo, você receber a sua notificação. Continue nos acompanhando, deixe o seu comentário, continue orando por nós, abençoando-nos nesse projeto, que nós possamos viver
conforme a vontade do Senhor, segundo os padrões da palavra do nosso Deus, e estarmos na escola bíblica dominical é algo fundamental para as nossas vidas, que é na escola dominical que aprendemos a palavra do Senhor. A escola dominical é importantíssima e fundamental na vida de todas as pessoas que querem ir morar no céu, que querem aprender de Deus, que querem conhecer melhor a palavra do Senhor. Deus abençoe, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.